Muito bem, pessoas. Hoje a gente começou de um jeito alegre. Se divertiram com a entrada? Eu falei que a próxima vez é o Pink Cérebro. Pink Cérebro. Pink Cérebro demora muito tempo, né? Isso aqui é 5 minutinhos. Então, eu vou ver, vamos ver. Mas pode pôr trechos para vocês matarem saudades. Trechos. Ou para os mais novos para conhecerem desenhos sensacionais de ciência. Muito bem, pessoas. Muito boa noite. Vamos começar agora nossas atividades semanais. Você pode estranhar o termo, o nome dessa live, como você pode aprender a fazer a sua própria fake news. Eu espero que até o final da aula você consiga identificar e realizar a própria fake news. E o que motivou essa live... Assim, eu vou abrir um parênteses, né? A gente é meio chato, eu tô falando o seu nome, mas se você não concordar, você pode... Não concordo. Eu sou mesmo, eu sou pior ainda. Então, a gente é meio chato, na verdade, com a forma como as informações são transmitidas aos nossos alunos. Por nossos alunos, entenda exatamente assim, o que nós estamos deixando de informação aqui nas lives que nós realizamos periodicamente, são informações que a gente estuda, né? Então, a live não é simplesmente a gente chegar e falar e mostrar, não, a gente estuda, a gente cria uma base pauta de conhecimento, tem uma pauta, acreditem se quiser ou não, existe uma pauta, então a gente tem uma base de conhecimento, e a gente tem aqui falar sobre esta pauta, esse assunto, dentro dos parâmetros que nós entendemos como sendo os corretos. Isso é via de regra, todas as lives que nós fazemos tem esta abordagem. Pode ter até uma abordagem eventualmente mais brincalhona, como colocar o desenho do Silly Symphonies aqui da Disney. E vai ter gente que vai falar que a gente parece dois retardados falando de assunto sério, mas que não é isso. O assunto sério, e é isso que eu acho que é importante, que para falar de assunto sério não precisa ser sem graça. Então, a gente faz sim as brincadeiras que a gente faz, porém, toda informação que a gente passa, ela é de alguma forma verificada, não é uma informação que simplesmente eu concluí como você gosta de falar, né? Sei lá da onde, dos buracos inferiores. Então, tem alguma base. E aí eu falei que eu tô meio de saco cheio, eu tô cansada. Eu falei, eu nem sei quanto tempo que eu duro nessa área, nessa profissão, porque a cada dia que passa, eu acabo questionando e eu não sei ficar quieta. E aí algumas pessoas... É para parar para falar rápido? Não, eu tô chamando eu não sei ficar quieta. E aí, acreditem ou não, existem os que digam que eu critico. Ali, ó. Vesgolino. Continua, sem desculpa. Aí pegam, né, alguns que falam que eu critico todo mundo e as pessoas não conseguem entender. Eu não sei se eu não sei me fazer entender ou as pessoas simplesmente não querem entender. Porque o meu questionamento nos momentos que eu escuto algumas conversas, acreditem ou não, eu tenho uma preocupação muito grande em eu estar passando alguma informação errada. Que passa do normal, que eu levo bronca desse aqui passa do normal. De verdade, isso. E eu levo bronca todos os dias quando eu tô fazendo alguma coisa, porque o que você fala? Que eu perco muito tempo estudando coisa que não precisa, eu preciso ir profundamente no assunto, num nível que às vezes não precisa, e eu preciso fazer isso para varrer o máximo de literatura, sugestões e opiniões possíveis, para saber se o que eu concluí faz algum sentido ou tem alguma noção. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Então, quando eu vejo alguma pessoa algum sentido ou tem alguma noção. Não, desculpa, então, eu tenho uma preocupação. Falar uma notícia. Desculpa, você pode continuar. Então, quando eu já até perdi o que eu estava falando. Você tem uma preocupação muito grande. Não. É isso. Mas assim. Eu perdi. É que falou que violação política, provavelmente é por conta do desenho da Disney que colocou aqui. Eu acho que o YouTube já identificou e está tesourando a gente. Mas ele tira do ar? Bom, vocês estão ouvindo a gente? Quem chegou depois, talvez a parte inicial da live não esteja presente, mas o importante é chegar no assunto, tá? Então a gente não vai poder usar a Disney. Bom, então eu acabo questionando alguns profissionais, porque acreditem ou não, eu tenho medo de eu estar falando alguma coisa errada, passando alguma coisa errada. Então, num primeiro momento, eu questiono a pessoa e talvez pode ser que eu não saiba questionar direito,
ou não saiba como perguntar, porque eu não sei ser fofa, para mim as coisas são muito diretas, é papum, então às vezes as pessoas interpretam isso de forma errada. Num primeiro momento eu questiono para ver se eu não estou passando informação errada para vocês. Só que aí quando eu questiono uma pessoa, e essa pessoa me passa uma resposta tão ridícula, tão esdrúxula, tão sem sentido, que você vê que ela não faz a menor noção do que ela está falando, que ela não tem a menor noção do que ela está falando, e que ela simplesmente tirou essa conclusão, sei lá de onde, está simplesmente reproduzindo, aí sim eu começo a criticar. Porque aí eu vejo que aquela pessoa está tirando informação não sei de onde, e ela, dependendo do nível de autoridade dela, com base em coisas já realizadas ou coisas produzidas, isso se torna verdade. Então, isso tem sido uma luta muito grande para mim e que me causa revoltas internas de verdade, gente. Não é só jeito de falar. Eu tenho várias crises existenciais aqui em casa, eu quero largar a área, eu estou cansada de brigar, não é? Uhum. Então, isso é real, né? Então, a gente é chato mesmo, a gente questiona e aí arruma briga com todo mundo. Pelo menos quase todo mundo. Não é todo mundo, mas uma boa parte. Pelo menos a briga que consegue não, né? Não que a gente consiga, não que a gente vá atrás. Porque quando você consegue, você deseja, né? Só não que a gente deseje a briga. Mas as pessoas que às vezes reclamam do que a gente fala, da forma como a gente fala, na verdade, são pessoas que, sinceramente, eu não tenho nenhum apreço. Não, tem umas que até tem. Tem umas que até tem, porque eu tinha algum respeito, eu tinha alguma consideração, e depois você vê que não é bem isso. Você quer ver um exemplo? Depois a gente vai entrar aqui rapidinho. Não vou enrolar muito, não. Muito, porque eu já comecei enrolando. Já enrolou pra caramba. Quer ver um exemplo? Outro dia, a gente vê nos grupos, isso é a pergunta mais corriqueira, é uma das mais corriqueiras. É assim, gente, qual o melhor preenchedor para lábio? Qual o melhor preenchedor para olheira? Aí, eu vejo essas perguntas, às vezes eu me calo. Aliás, eu tenho me calado bastante, eu não sei se vocês veem, eu não interajo, mas pouco interajo nos grupos, o Rogério que responde tudo, tadinho, porque as pessoas me interpretam errado e eu tô cansada, tô de saco cheio, pra falar bem a verdade. Eu virei e falei, aí tem umas horas que eu não me aguento. Aí eu virei no grupo e falei assim, gente... E as pessoas respondendo. O melhor é a marca X, o melhor é a marca X, o melhor é a marca X, blá, blá. Aí eu falei assim, gente, eu vou ser um pouquinho mais crítica. Preencher lábio e preenchedor não é tudo a mesma coisa. Preencher lábio depende do resultado que você quer e depende das características do lábio do paciente. Tem imensas características. Tem lábio com menor volume, que já está mais murchinho, que é um paciente mais velho, com tudo muito flácido. Tem paciente que tem um lábio extremamente muscular, que quando ele sorri, entra toda a musculatura e você precisa trabalhar com um preenchedor de uma reticulação diferente, que você não tem resultado. Às vezes o seu paciente, ele não quer alterar o formato do lábio dele em absoluto. O que você faz? Você usa um outro tipo de técnica, um outro tipo de preenchedor. Então, assim, preencher lábio não é tudo a mesma coisa. E aí eu citei lá, eu falei, olha, alguém que pergunta qual é o melhor preenchimento para lábio e alguém que responde alguma marca sem nem saber quais são os parâmetros iniciais, é mais ou menos o seguinte. Gente, eu quero fazer uma receita. Qual que é o melhor fermento? Foi até esse exemplo que eu usei lá. Qual é o melhor fermento? Na minha ideia, é assim, você precisa saber, no mínimo, se é bolo ou se é pão. Se a pessoa pergunta, qual que é o melhor fermento para fazer uma receita? E as pessoas começam a responder, corre o risco dele receber a indicação de um fermento biológico para bolo, para pão, para fazer uma receita de bolo. Então, o que você precisa? Quando você vai perguntar, gente, eu tenho um lábio assim, nessas condições, e eu quero chegar nisso. Qual seria o melhor preenchedor, a melhor reticulação, a melhor marca para isso? Isso, para mim, é uma pergunta decente. Aí eu fiz essa consideração lá no grupo, eu não entendo as pessoas falando que você tem que relevar, que as pessoas compartilham a experiência dela, ou eu usei, ignora o que eu falei e fala assim, eu usei a marca X e foi melhor do que a que você falou. Quando você fala é melhor comparando com alguma coisa. E as pessoas, eu não sei, gente, ou eu não falo português, ou as pessoas não raciocinam, das duas uma, sabe? Então é por isso que eu tô de saco cheio. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Então pode continuar, porque eu já desabafei. Então tá bom. Mas enfim, a ideia dessa live, na verdade, é tentar mostrar para vocês que existem algumas situações que você mesmo consegue identificar. Que bela barba. Você mesmo consegue identificar quando a informação ela vem arremessada sem possibilidade de argumento. E é isso que a gente vai falar
daqui a pouquinho. Só que antes da gente entrar no mérito disso aqui, eu quero contar uma história para vocês. Sabe por quê? Essa semana passada, eu fui fazer uma compra de agulha de Lebel. Daí você dá uma gugada em agulha de Lebel, você só encontra o termo agulha de Lebel em português e encontra agulha de Lebel desse nome, agulha de Lebel em francês. Se você coloca em inglês, aparece um monte de site da China, etc, etc. Eu falei, mas o que é Lebel? Lebel é a marca? Não é marca, não existe a marca. Daí eu fui atrás dessa informação. Por que surgiu a agulha de Lebel? Eu quero compartilhar com vocês uma historinha que eu acho que... Peraí. Porra, participa da história. Peraí. Tá bom, então vai. Para eu poder contribuir. Mas assim não funciona. Vai, tá bom. Você dá um... Calma, vocês vão saber. Enfim, vão saber. Vamos lá. Daí eu fui descobrir de onde que veio o termo Lebel, porque não é um termo normal. Você procura qualquer fabricante de agulha, não existe agulha de Lebel, de tantos milímetros. Não existe. Daí eu fui procurar na história de onde que veio essa terminologia. E eu descobri uma história muito divertida, muito legal. Em 1870, foi inventado um rifle, foi inventada uma arma, por um coronel, vocês vão ver o coronel daqui a pouquinho, porque estava precisando de uma arma um pouco mais eficaz durante o período das guerras franco-prussianas, na época que a França estava brigando com a Prússia, na época que era a Alemanha, Polônia, então, enfim, uma parte toda lá da Europa Central. Você fala, as nossas armas não são suficientes, eu preciso de armas mais efetivas, eu preciso de balas específicas que não soltem fumaça e identifica quem está atirando, enfim. Durante esta guerra, um cidadão, que é esse coronel Nicolas Lebel, ele inventou uma arma. Só que, assim, é um rifle. Se você observar, ele é um rifle, mas tem um negócio muito interessante nessa arma, que é esta faca aqui no meio, que é uma baioneta. Então, é um rifle que se transforma em uma baioneta. Aliás, que possui uma baioneta. Baioneta é o nome desta faca. E essa faca é extremamente perfurante, era muito, muito, muito perfurante. E o nome dela virou faca de Lebel, né? Virou, agulha de Lebel, porque ela não corta, só que ela só dá umas estocadas enquanto você estiver em um combate corpo a corpo, né? Que ela tinha uma capacidade de cortar couro até. Então, ela foi uma arma muito, muito bacana. Só que, como essa agulha de Lebel chegou na intradermoterapia, ainda bem que não usa essa daqui na intradermoterapia. Ia funcionar, pelo menos. Ia chegar em vários planos. Mas, enfim, essa arma, ela entrou no exército francês como sendo a arma principal no finzinho do século XIX, comecinho do século XX. Ela acompanhou todo o período da Primeira Guerra, então ela foi uma arma presente no exército francês durante a Primeira Guerra. Ela durou um tempão depois disso, no próprio exército, logo no final da guerra, então o próprio policiamento das cidades usavam esse tipo de arma, então aqui a gente tem a imagem justamente de todos usando esse rifle que permite essa ponta. Chegou até quase 50 anos depois da criação, até na Legião Estrangeira, que por acaso participou da Primeira Guerra Mundial. E daí, da Primeira Guerra Mundial, aí que começa a história muito legal. Durante a Primeira Guerra Mundial, tinha um cara chamado Michel Pistor, que é esse cidadão aí, que ele trabalhava nas trincheiras como médico de guerra. E ele via a agressividade das lesões causadas por essa baioneta, por essas marcas, né? Por isso daí. E daí o que ele fez? Falou, poxa, o Michel Pistor, vocês sabem, ele é uma das pessoas... Opa, voltou. É o idealizador, né? O principal idealizador da técnica da intradermoterapia. E daí, como ele precisava de uma agulha muito específica, muito pontual, para fazer os procedimentos e que tivesse capacidade de perfurar vários planos e depositar a medicação de um jeito certinho, ele acabou associando isso. Falar, existe a agulha de Lebel que perfurava tudo o que eu queria, eu vou usar também uma agulha de Lebel que permita fazer a intradermoterapia. E aí acabou surgindo o nome de agulha de Lebel, não por um fabricante, não por nada, mas por conta desta... associação histórica. Essa associação histórica. Aí é um ponto importante. Eu tô pondo a mão na sua cara, desculpa. Aí, o que isso remete para vocês? É uma história bacana, é uma história cheia de números, cheio de informações históricas. Muitas informações, de fato, verdadeiras. Exatamente. Porém... Não tem nada de verdadeiro nessa história. Não é verdade. Tem nada de verdadeiro.
Existiu o Coronel Lebel, o Nicolas Lebel? Existiu. Existiu a baioneta criada pelo Lebel e que fez parte da Legião Estrangeira? Beleza, existiu. Existiu o Michel Pistor, que estava vivo, tinha uma idade de combate na época da Segunda Guerra? Existiu. Porém, o motivo não é esse. Aí eu já vai explicar qual que é o motivo, qual que é a história. E na verdade, assim, é um nome meio esquecido dentro da mesoterapia, mas tem uma pessoa extremamente importante dentro da mesoterapia que hoje não aparece e que foi o primeiro presidente da Sociedade de Mesoterapia da França, que é um cara chamado Mário Lebel. E o Mário Lebel, que é um veterinário, ele não era um médico, ele era um veterinário, tanto que a técnica de intradermoterapia é usada dentro da veterinária até hoje. Ele criou uma agulha pequena, com a profundidade, com comprimento de 3 milímetros e que permitiria perfurações sucessivas sem perder o seu fio. Por isso que chama Lebel. Mas aí, por que a gente começou com essa história toda contada? Porque isso não é diferente do que acontece na harmonização. Eu falo na harmonização porque é a nossa área de atuação, mas ela acontece em todos os meios. Quando você conta uma história rica em detalhes, ou quando uma pessoa ela quer mostrar alguma relevância no que ela está falando, ela pode adicionar um monte de informação, um monte de palavras difíceis que vai fazer parecer que ela sabe o que ela está falando. E aí isso cria uma história e ela se dissemina. É isso que acontece principalmente na nossa área, que é a que eu convivo, não sei falar das outras, mas é a que a gente vive diariamente. Então, uma do que a gente vai falar hoje, do que a gente vai abordar, são as explicações desse tipo de situação. Então, quando a gente fala para vocês questionarem, não acreditarem nem no que a gente fala, é assim, a gente falou alguma coisa, pareceu interessante para vocês? Vão, pesquisem vocês por vocês próprios, porque vocês podem até encontrar apesar da ampla pesquisa que a gente faz, vocês podem encontrar alguma informação que a gente não conseguiu encontrar. E é o que eu falo, questiona. Isso eu já falei milhões de vezes. Se vocês aqui, alguém que estiver aqui, alguém que me assistir numa palestra, me vir falando alguma coisa errada, ou vocês tiverem uma experiência ou alguma conclusão que contradiga o que eu estou falando, e vocês não vierem falar comigo depois para falar, Roberto, você está errada, pode não ser isso, porque aconteceu isso, ou porque eu sei disso. Se vocês não vierem falar comigo e eu descobrir, eu faço qualquer um passar vergonha, assim que eu tiver oportunidade. Então, em essência, uma fake news, né? A gente fala fake news, mas na verdade isso aí seria simplesmente um fato inverídico. Ele acaba trazendo um pouco de fatos verdadeiros associados com algumas ficções. Nós temos, isso aqui é uma característica humana, eu não sou filósofo nessa questão, a gente lê alguma coisa, a gente assiste alguma coisa, mas não sou filósofo nessa questão, mas a gente sempre procura, nos vídeos que nós assistimos, nos filmes que nós assistimos, nas revistas que nós lemos, nos livros que nós lemos, a gente sempre procura reafirmar uma opinião que a gente já tem. Então, assim, eu não gosto, eu não me sinto confortável assistindo alguma coisa que contradiz aquilo que eu já penso. Por isso que a gente está vivendo o que está vivendo hoje na política. Não estou entrando no mérito da política em si, mas por isso que hoje é uma situação de extremos. Ou você é A ou você é B. Você não pode estar no meio. É mais ou menos assim, ó. Quem é corintiano vai assistir notícias que só favoreçam, que enxerguem a mesma situação vista com benefícios aos corintianos. Quem é palmeirense vai enxergar a mesma situação, realçando os benefícios daquela situação em relação ao Palmeiras. É isso que acontece. Então, quando vocês escutam pessoas, quando vocês veem histórias, é habitual, já é nosso, de procurar e se sentir bem associando a pessoas que possuem o mesmo pensamento que você. Isso é a ideia da sociedade, inclusive, você se agrupar com pessoas que pensam exatamente como você. Então, estar com alguém que debata com você é desconfortável. Por isso que todo argumento, todo debate se torna crítica. Para a maior parte das pessoas, é crítica e é incômodo. As pessoas que perguntam incomoda muito, aliás. Então, quando você vai pegar qualquer notícia, ou quando você ouve um professor falar mesmo, isso a gente percebe quando a gente está dando aula. É engraçado. Quando você faz uma afirmação que está dentro do contexto da tua aula, você percebe aluno fazendo com a cabecinha assim. É perceptível isso.
Se a pessoa está olhando, assistindo você, ouvindo você, você falou alguma coisa que a pessoa já sabia, ou ela concordou com aquilo, você vê a cabecinha mexendo assim. Então, na verdade, o aluno, todo mundo, tende a buscar as ideias que sejam mais compatíveis com a própria. No caso de uma fake news, no caso de uma mentira, no caso de qualquer coisa, essa associação de parte verdade, parte invenção, ela é mascarada, né? Ela se transforma em alguma coisa de verdade, ela se transforma numa verdade para você, ou para qualquer pessoa que interprete aquilo como verdade, porque, poxa, tem fatos de verdade lá. Por mais que tenha uma coisa muito estranha no meio, mas que no final, no contexto, faz sentido, que é a história que eu falei do Michel Pistor trabalhar na guerra. Eu não conheço, não sei se ele foi para trabalhar em guerra, se ele cuidou de ninguém lá. Mas como está dentro de um contexto, fala, poxa, existe uma arma. Se você botar no Google lá, agulha de Lebel, você vai dar no Wikipedia, que vai mostrar um verbete agulha de Lebel. Daí, em 1870, tinha guerra franco-prussiana, o exército francês estava lá. Pois é, se você googar, você acha a verdade. Mas eu não achei nenhuma informação do Michel Pistor. Mas faz sentido. Você não procurou. Mas faz sentido, talvez eu não tenha achado. Então, eu consegui associar as informações. Então, essas informações ou desinformações, elas podem acontecer de uma forma intencional ou pode ser de uma forma não intencional. Eu também não quero dizer que um professor que fala alguma coisa, vamos dizer, errada, ou cientificamente errada, ou questionável, ele está fazendo isso ou agindo de má fé ao fazer isso. Então, peraí. Mas aí a gente tem duas situações. A pessoa que faz não por vontade, não de caso pensado, essa situação, quando alguém aponta a ela que ela está errada, ela se corrige imediatamente. Ela passa a falar diferente, ela passa a mudar de opinião, ela passa a corrigir e corrigir o que falou. A pessoa que está fazendo isso de caso pensado, ela simplesmente ignora o que você está falando e continua afirmando. Então, assim, obrigatoriamente todo mundo que fala errado ou que cria algum sensacionalismo ao redor de alguma notícia está fazendo de caso pensado? Às vezes não, às vezes é falta de informação. Só que esta pessoa, quando ela recebe informação, ela muda as atitudes dela. É aí que você vê quem estava fazendo de propósito ou não. E aí, que é uma coisa que eu vou escrever para o blog, não vou fazer, a gente vai fazer uma live, porque isso é muito, muito pouco para fazer uma live, mas vou escrever no blog, que é o seguinte, tem algumas pessoas que, por mais errada que elas estejam, ainda assim tem a legião de pessoas que a seguem, por mais que você mostre que ela está errada. E aí, outro dia eu estava lendo, estava ouvindo algumas coisas sobre filosofia, que eu gosto bastante, e eu estava ouvindo algumas coisas. E aí eu achei uma explicação que talvez justifique isso. Os gregos, eles tinham vários deuses para categorizar vários tipos de amor. Vários tipos. Só que aí vieram, no latim, inclusive, tinha várias palavras para os vários diferentes tipos de amor. E no português, depois, ela ficou ao simples relis te amo, ao amor meio generalista, né? Então, você ama o amigo, você ama o pai, você ama o amigo, você ama o gato, você ama qualquer coisa. Só que nos deuses gregos, você tinha uma das deusas que ela era a toda errada. Então, as pessoas amavam, você conseguia amar alguém mesmo com os defeitos dela. Então, mesmo enxergando os defeitos, é por isso que a gente consegue conviver com as pessoas, né, meu amor? Porque a gente consegue amar as pessoas mesmo com os defeitos dela. E isso era muito separado, a gente conseguia distinguir. Então, mesmo pessoas falando absurdos, profissionais fazendo atrocidades, ainda assim eles vão ter a legião de seguidores dele e que não vão admitir, por mais que o outro esteja errado, que ele não, tudo bem, não gosto mais desse, vou passar a seguir o outro. Então, é por isso que é um inferno. E tem uma coisa numa aula que eu gravei, que eu não sei para onde foi essa aula. Ela está no off com você, logo vai estar no play. De senso crítico e senso comum, senso crítico, que eu falei, que eu expliquei o porquê que é tão difícil você fazer uma pessoa mudar de opinião. Quando envolve sentimento, experiências emocionais, você pode ter os melhores argumentos do mundo, os argumentos mais lógicos do mundo, que você não vai conseguir fazer essa pessoa mudar de opinião. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem ridículo. Uma pessoa pode ser contra um aborto, que era a situação que eu usei de exemplo nessa aula, inclusive. Uma pessoa ela pode ser contra o aborto. A partir do momento que ela própria ou alguém muito próximo, a filha, a irmã, qualquer um, precisou passar por algum motivo, ela se acalma e ela passa a defender o aborto porque ela enxerga por outro lado.
Mas enquanto isso não acontece, ela é totalmente contra. Então, as pessoas, é muito difícil você mudar a opinião das pessoas quando isso envolve carinho por aquela pessoa que está falando, ou quando por algum motivo você defende aquela pessoa acima de tudo. Vê mãe de bandido, mãe de alguém que cometeu alguma atrocidade. Aquela continua defendendo, falando que ele é inocente e fazendo a todo custo porque ele não pague, porque tem amor envolvido, tem sentimento envolvido. Então, esse é um grande problema também do que a gente enfrenta nos dias de hoje, com essas questões das fake news. Né? Então, vamos começar lá para não falar mais? E existe uma terminologia, talvez vocês já tenham ouvido, nesta época isso aí está muito mais comum, é um termo que chamado falácia. Né? Falácia vem de uma palavra chamada falaz, que significa ardiloso ou trapaceiro. Né? Então, uma falácia, na verdade, é um mecanismo de trapacear a informação. Existem várias trapaças que acontecem dentro da harmonização e a gente acabou separando algumas para que vocês entendam que nem sempre o que um professor está falando faz sentido e você deve questionar. Então, vamos entrar nessa parte aqui que nos interessa, né? Existem vários nomes, tem um nome que eu vou deixar para você falar. Então, eu separei algumas falácias que a gente consegue perceber, a gente consegue identificar muito bem. Isso no Instagram, isso no YouTube, isso em vídeos que rodam via WhatsApp, em afirmações de colegas dentro de WhatsApp e afins, que se encaixam exatamente nessas falácias, né? Então, eu peguei uma primeira aqui, que chama falácia ad ignoratium. Argumentos para validar a existência de algo no qual não há indícios nem a favor nem contra. Ou seja, você tenta justificar, mas você não tem substância suficiente para justificar aquele argumento. Vamos pegar um exemplo disso. A gente ouviu, e ainda ouve, falar que a hialuronidase ajuda a espalhar a hidroxiapatita de cálcio. Não existe na literatura, vou falar 3 vezes, não existe na literatura nenhum trabalho, nenhuma publicação, nenhuma informação que valide o uso da hidroxiapatita de cálcio associada à hialuronidase. Se alguém achar ou alguém tiver, por favor, nos envie, porque a gente já cansou de procurar. Então, mas não existe. Sabe por quê? Ela existe na literatura, ela serve para espalhar medicamento líquido, não particulado. Até porque, é o que eu sempre falo, se uma das seguranças que a gente tem da utilização de materiais particulados, sejam eles quais for, PLLA, PDLLA, hidroxiapatita de cálcio, qualquer material particulado, a segurança que a gente tem, basicamente, é de que aonde a gente depositou, ele fica, ele não caminha no tecido. Isso, inclusive, o torna um problema porque ele é totalmente técnico dependente. A aplicação é muito importante. Então, ele não serve, se isso fosse possível, de fato, espalhar partículas, espalhar hidroxiapatita de cálcio, a gente teria um problema, porque aí a gente teria acúmulo dela, inclusive. Mas o fato, exatamente, acaba acumulando. Você vai fazer um pescoço, vai acumular aqui no colar, vai ficar um colar gordinho. Não, se o paciente ficou muito tempo em pé, fica um colar. Ou dormiu de um lado, o nariz vai crescer porque acumulou tudo na frente. Não faz muito sentido. Assim, exagerando, obviamente, que a gente está extrapolando a ideia, né? Isso não aconteceria nesse nível. Mas, ao mesmo tempo que não tem um trabalho, ou artigo, ou publicação que valide isso, também não existe um artigo que invalide isso. Percebe essa nuance? E assim, até porque é assim, a hialuronidase, ela aumenta a vasodilatação local, né? Ela permite que células para resolução do problema gente, hoje eu estou demais. Para o processo inflamatório, elas cheguem até o local. Então, ela tem uma vasodilatação, ela aumenta a permeação celular. Então, pode, de alguma maneira, sei lá, o problema ser a carboximetilcelulose, que a hialuronidase não tem ação sobre a carboximetilcelulose. Não degrada nada. Mas vamos pensar. Pode ser que por algum aumento da vascularização no local, porque ela também permite um aumento da vascularização no local. Então, será que por conta disso a gente não conseguiria resolver um edema, não a hidroxiapatita de cálcio, mas um edema causado no local pela presença da hidroxiapatita de cálcio? Aí pode até ser, se a gente estiver falando de edema, por exemplo. Agora, não de espalhamento para diminuir
nódulo formato ou para prevenir formação de nódulo. A hialuronidases não vai fazer isso. Isso é a sua aplicação, é a forma como você aplica. Então, essa falácia é extremamente comum, né? A gente pegou uma afirmação de cada uma, porque senão a gente ia ficar aqui várias horas conversando. Eu não sei se você colocou. Você colocou essa mais para frente? Pois. Então porque é outra falácia. É outra falácia. Muda de categoria. É que ela se encontra nessa também, poderia falar nessa também. Na verdade, vocês vão perceber que existem, às vezes, associações entre elas, né? Vamos entrar aqui de novo no assunto, né? Tem uma outra falácia que a de Verenekudian. Olha que bonito esse nome. Putz, grilo. Não é capivara em latim isso, Não é capivara, mas vocês vão entender. Vincula a exatidão de um argumento a uma autoridade. Por que tem uma capivara fofa nesse slide? Porque você associa o argumento, a exatidão do argumento, à capivara do professor. É isso. Né? Então, ou seja, se aquele professor que é um monte de coisa, então a gente tem um exemplo aqui. Eu sou professor, doutor, mestre, especialista, fellow, ministrador internacional, autor de livros, associado, consultor, CEO da própria empresa, CEO, speaker, eu tenho 500 mil seguidores e sei do que estou falando. Ou então, tenho muito, que não está aqui, que você podia ter complementado, tenho muitos anos de experiência, eu sei o que estou falando. Enfim, isso daqui a gente encontra o tempo todo, né? E aqui eu tenho que falar alguma coisa que pode acontecer. Quando você está numa palestra, numa aula, qualquer coisa, muitos professores, eles colocam, eu não estou falando de harmonização, tá? Estou colocando em qualquer um. Muitos professores gostam de colocar o título da palestra, que é o primeiro slide, né? É a capa. O segundo slide é uma foto bonitinha dele com a capivara inteira, por isso que eu botei a capivarinha lá, com a capivara inteira, mostrando tudo que ele é, tudo que ele faz, o quão bom ele é, o quão foda vai ser o conteúdo que ele vai deixar. E que isso não é garantia de nada. Isso não é garantia nem de uma aula boa, isso não é garantia nem de um conteúdo realmente atualizado e viável, isso não é garantia de verdade. Mas o que acaba acontecendo? A partir do momento que você vê aquela capivara, você fala, meu Deus do céu, eu não posso falar uma vírgula contra, porque esse cara vai me comer vivo, ele sabe tudo, eu não posso argumentar com ele. Então, esse profissional, ele ganha uma aura de o conhecedor, ele é a autoridade. Ele é a pessoa máxima naquele momento, naquele tema, então eu não posso argumentar com ele. Eu não tenho esse direito. Então você percebe que essa falácia, essa enganação, ela acontece porque a partir do momento que um profissional coloca tudo que ele é, o quão bom ele é, tudo que ele já fez na vida, quantas pessoas acompanham ele no Instagram ou em qualquer outra dessas mídias, ele pode falar o que ele quiser, que ele não é questionado. Que ele não vai ser questionado. Ele não vai ser questionado. Então, isso aqui é extremamente comum. A gente vivencia isso muito. Ou então, quando a pessoa coloca lá, eu sou, como que é? DDS... o currículo. DDS barra, MSC barra, PhD. Aí você fica achando aquilo sensacional, né? Ou quando a pessoa fala que participou de um congresso, sei lá, tal, em Portugal, ou sei lá o quê. Então, a gente vai fazer... É que a gente arranja muitos inimigos, a gente teve um probleminha uns dias atrás, para a gente não ter um problema agora, para a gente jogar isso mais para frente também... Para diluir os problemas. Para diluir os problemas. Para diluir as ou brigas. Manter, né, também. A gente vai falar, em algum momento, sobre... As mentiras. Não vou mentir, é sobre os currículos hiperbólicos, esses currículos hiperincrementados, que é tão bizarro, é tão estranho, é tão esquisito, que é assim, fulano de tal, vou dar um exemplo, O instituto chama Instituto Velasco, é o sobrenome que começou com meu avô, sobrenome, meu avô era Velasco, meu pai é Velasco, eu sou Velasco, minhas filhas são Velasco. Então, é um instituto de uma empresa familiar, que tem uma origem familiar. Mesmo. Isso é azar mesmo. Deu azar, não tinha. Então, leva o nome Velasco, porque ele vem, tanto que o anfiteatro lá do hospital tem o nome de Romano Velasco. RV, o pessoal acha que sou eu. Mas não é engraçado, Romano, né? Velasco. É Romano Velasco, é o nome do meu avô. O que acaba acontecendo é assim, eu me perdi. Estava falando... Que a empresa ia falar do CEO, provavelmente. Sim. É como se eu chegasse, assim, é uma empresa familiar, mas é como se eu colocasse no meu currículo que eu sou o presidente do Instituto Velasco. Rogério Gonçalves Velasco, presidente do Instituto Velasco.
Gente, que bosta é essa? É CEO do Instituto Velasco. CEO. Você acha que isso precisa... Isso faz sentido estar no currículo? Precisa estar no currículo? Enfim, ou então outras coisas que são colocadas de forma completamente irregular. Eu fiz residência em Harvard. Pessoal, ninguém foi para Harvard. Todo mundo aqui foi para um auditório que eles alugam lá. Não tem certificado de Harvard. Vocês estão achando que é? Não é. Isso aí a gente vai mostrar depois. Mas a gente vai falar de todos os poréns para vocês parar. Sabe por quê? Isso dá a sensação que essa falácia que a gente está falando, inclusive, ele coloca as pessoas num altar tão grande que a gente, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes fico me sentindo assim, como que as pessoas chegam nesse nível? Por que essas pessoas... É que eu não vai ficar parecendo que é recalque aqui, mas não tem nada a ver com isso. Então, mas não tem nada a ver com isso. É do tipo, as pessoas, elas se engrandecem com coisas que não são reais, que faz os outros, ou os seguidores, as pessoas que seguem, mais leigos no assunto, né? Se sentirem menos. E aí fica com aquela sensação de agonia de nunca vou conseguir chegar lá. E se você for olhar, muitas vezes tem muito aluno, gente, que eu conheço e que faz parte do Instituto, que é muito melhor que muito professor, sabe, que tá por aí. Então, as pessoas, às vezes, usam disso para se colocar num patamar melhor. E aí a gente vai mostrar para vocês o que é, de fato, considerável ou não considerável do que é apresentado pelas próprias pessoas. Enfim, essa falácia do professor com currículo hiperbólico também tem que ser levada em consideração. Vamos pegar outra falácia? Essa aqui é sensacional de falar, eu não sei falar. Pós-hoc ergo propter hoc. Tá aí. Tá vendo? Foi bem para cá. É o meu latim, eu estou esbanjando o latim. Nem engasgou. Que é uma associação lógica nesse sentido. Ocorreu a situação A. Essa acontece muito. Isso aqui é de regra. Aconteceu a situação A. Depois, logo em seguida, aconteceu a situação B. Logo, o A é por causa do B. Né? É uma associação, né? Isso aqui eu acho que eu tentei resumir. Tá confuso, mas vocês vão entender pelo exemplo. Vou pegar aqui um primeiro exemplo. Eu comi bolo de cenoura um dia e depois eu me pesei e eu tinha emagrecido. Portanto, bolo de cenoura emagrece. Faz algum sentido na cabeça de vocês? Não, vocês vão associar porque, não, eu sei que bolo de cenoura não emagrece. Mas você concorda que dentro de um contexto de lógico, o A fez o B, né? O A aconteceu logo, aliás, o B aconteceu logo em seguida do A, portanto, o B aconteceu por causa do A. Ou seja, o cara emagreceu porque comeu bolo de cenoura. Ou então, outra situação, aqui é uma tirinha. Esse Dr. Pepper ele é muito escroto. Se vocês forem no site dele, é muito bom. Ele tem muitas tirinhas escrotas. Mas são boas, na verdade. Olha só. A gente já vai dar exemplos da nossa realidade. Exato. O cara deixa cair o nenê irresponsável. A culpa é sua dele ter caído, acusando a mulher. Como assim? Quem acabou? Foi você que acabou de derrubá-lo? É você que deu ele para mim. Então é assim. Tipo, ele só derrubou o bebê porque a mãe deu o bebê. Se a mãe não tivesse entregado para o pai o bebê, ele não tinha derrubado. Então a culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é da mulher que deu o bebê para ele. Pois é. E dentro da harmonização, o que rola, né? Esse daqui é o mais comum. Eu apliquei laser e foi por isso que a ptose de pálpebra melhorou. Reverteu. A toxina, reverteu a ptose de pálpebra porque eu apliquei o laser. Você quer discutir sobre isso? Você quer falar do seu experimento que está me zoando muito? Gente, ele está bizarro. Olha o que eu estou passando, ó. E ele não me deixou aplicar aqui para poder tirar essa sobrancelha porque senão dele. Fica uma pelinha aqui, um gordinho aqui que me atrapalha. Mas ó, a gente pela primeira vez na vida, ele falou que nunca mais, nem pelo bem da ciência. Já estou aplicando laser há 10 dias e eu tive 0 resultado. Então, ó, mas sabe por que isso não é verdade? As pessoas dizem com relação a isso? Porque assim, pensa que um raciocínio bem básico assim. O músculo que é pego para causar uma ptose de pálpebra, ela tá aqui, gente. Ela tá lá atrás, presa na placa tarsal. Então, ela está aqui na parte da pálpebra, que é o elevador da pálpebra superior. Esse é o músculo que é acometido pela toxina quando a gente causa a ptose de pálpebra, certo? Aí, os trabalhos que falam que aplicaram laser para corrigir isso, você não pode aplicar laser no olho, né? Uma opção... Por que você faz isso comigo? Não, sacanagem, não faz. Uma opção e que eu não vejo, que eu não vejo nem os trabalhos fazerem, e eu não sei, isso aí eu tenho que dar uma estudada, eu já fiquei de ler isso e não fui atrás ainda, porque eu não tenho tempo para ver isso agora, mas existem uns protetores oculares que as pessoas usam para fazer laser nessa região, para proteger o globo ocular de fato. E muito provavelmente essa proteção, ela não permite a passagem do laser pro globo ocular, que é esse nosso maior problema. Então, aplicar laser aqui no olho, até
aonde eu sei, não pode. Eles não aplicam, justamente porque a pele aqui é muito fina e você pode comprometer as estruturas do globo ocular. Então, nem isso, nem o protetor, as pessoas não usam como justificativa para pôr laser aqui. Aí onde que eles põem laser? Aqui. Aqui, eles põem aqui no corrugador, o laser. Só que o laser, ele é pontual, ele não espalha, né? Ele tem um halo de ação pequenininho, mas assim, ele é pontual. Aí, para ele passar daqui, para chegar aqui, ele teria que passar por corrugador, osso, para daí chegar aqui. Pensa se chega. Aí, um dos trabalhos que tem... Isso que usam laser vermelho. Laser vermelho. Menor profundidade de ação. Aí, além de tudo, um dos trabalhos que tem... Olha só o absurdo. Ele fala que a pálpebra, a ptose de pálpebra melhorou, resolveu, mas não teve nenhuma reversão do corrugador. Olha que sensacional. O laser ainda é inteligente e ele sabe que o problema está aqui. Laser guiado. E aí ele sabe que o problema está aqui, então ele passou pelo corrugador, não tirou o laser, não tirou a toxina do corrugador, mas tirou do elevador da pálpebra superior. Faz algum sentido para vocês isso? Enfim. Aí... Bora terminar. Aí, esse dia eu cheguei revoltada em casa. Aí, por isso que ele tá assim. Eu cheguei revoltada em casa. Aí eu falei, gente, não é possível, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu fui atrás, até coloquei nos grupos, fui atrás de um eletromiógrafo. Aí a doutora Nícia, fofa demais, me ajudou, porque eu tive um trabalho para ajudar, para achar alguém que pudesse me ajudar com isso. E aí ela me ajudou ela tem um eletromiógrafo, inclusive ela faz um trabalho incrível com DTM, todas com análises profundas mesmo. Inclusive, ela usa o eletromiógrafo para isso. E aí eu fiz o seguinte, a gente mediu a fronte do Rogério, os feixes frontais do músculo occipito frontal, a gente mediu qual que era a atividade, a intensidade da musculatura, tanto no feixe da direita quanto no feixe da esquerda. Aí... a gente aplicou toxina. 15 dias depois, a gente foi lá novamente com o eletromiógrafo e marcou, mediu, mensurou a atividade muscular do feixe direito e do feixe esquerdo. Aí agora eu tô aplicando laser diariamente, laser vermelho, diariamente, como preconizado por alguns professores para reverter a toxina. E aí, passado uma semana, a gente vai lá medir de novo para ver se teve alguma alteração da atividade muscular diferente, porque eu estou aplicando só de um lado. Então, do outro lado é a atividade de retorno normal, porque a gente sabe, isso é sabido, tem nos trabalhos, que após a aplicação da toxina, é imediato o axônio brotar, fazer brotamentos axonais para meio que recuperar essa diminuição da liberação da acetilcolina para poder promover a contração. Isso é natural, acontece até os 3 primeiros dias, isso acontece naturalmente com a aplicação da toxina. Então, o retorno dela é muito rápido por conta disso. Então, no prazo de 1 mês, você já tem, obviamente, um retorno da motilidade muscular ali da região, que isso vai ser perceptível pelo lado do laser não aplicado. E aí a gente vai medir a diferença do lado que foi aplicado o laser. Aí das duas, uma. Ou eu me convenço de que o laser de alguma maneira funciona, e eu calo minha boca, ou eu pelo menos provo para o resto que não tem qualquer sentido. Apesar do trabalho com um N pequeno, tipo 1. Tipo 1, que não serve nem para um projeto piloto, para um estudo piloto. Mas uma coisa é certa, melhorou as marquinhas aqui, ó. Muito, até o corrugador tá pequenininho. Também eu perdi o meu 1, porque eu tinha só 1 aqui, eu não tinha 11, eu só tenho 1. Mas enfim. Muito bem, vocês vão ver isso aí logo, provavelmente em setembro, né? Porque tem um cronograma grande de aulas a seguir. Vamos mais uma falácia. Falácia ad hominem. Eu coloquei um balde de gelo que vocês vão entender aqui a lógica. Subtrair a veracidade ou exatidão de um argumento, exaltando as características da fonte do argumento. Em resumo, é assim. Se uma pessoa argumenta para você, sei lá, qualquer coisa, você rebate falando, mas, putz, você peida debaixo do cobertor. Você não é ninguém. Ou seja, você invalida completamente. O gelo aqui é um balde de gelo que você toma, né? Porque não existe nenhum argumento. É simplesmente você invalida a pessoa, você não invalida o argumento. Tipo, você questiona, a resposta da pessoa não é responder a pergunta. A resposta da pessoa é criticar você. É invalidar. Você ser insignificante, ou você acreditar em Deus,
Ou, não, isso aí que você está me perguntando não faz sentido, mas você não é nem considerável porque você acredita em Deus. Alguma coisa do tipo. Que assim, sabe aquelas justificativas que não tem nada a ver? E aí a pessoa, ou seja, tem um negócio muito explicativo para isso, que é assim, a pessoa quando não tem como que se defender, ela ataca o outro. É exatamente mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que seria a mesma coisa, que eu vou pegar aquele mesmo exemplo, daquele professor, doutor, mestre, especialista, etc, etc. DDS, MSc, PhD, chegar para você e falar, não, você não tem nenhum currículo para me argumentar. Então, ou seja, pode parar de questionar. O que eu falei está falado, você não tem nenhuma substância para poder... Eu sei do que eu estou falando. Exatamente, eu sei o que eu estou falando e você cala a boca. Fique na sua insignificância. Você quer ver um exemplo? Você quer um exemplo prático disso? Porque eu passo por vários, né? Porque como eu questiono todo mundo, eu passo por vários. Eu perguntei para um professor, estava num grupo, e aí era um questionamento de planejamento de um caso que colocaram lá. A paciente já devia ter uns 50, 60 anos, mais ou menos. E aí sugestionaram, ela não precisava, gente, mas ela sugestionou, essa pessoa, essa professora, sugestionou que fosse feita a bichectomia dela. Lembra disso? Aí eu virei e falei assim, mas gente, peraí, bichectomia nessa idade, nessa situação, não faz sentido, até porque a bola de bichar, com o passar do tempo, pacientes, conforme a idade vai reduzindo. Aí a resposta da professora, quando eu questionei com base no que ela estava falando que aumentava, porque aí ela falou assim, que eu estava enganada, que a bola de bichar aumentava com o passar do tempo, aumentava. Talvez ela, nunca parei para pensar nisso, mas talvez ela é do grupo que fala que a bola de bichar desce e vem pro bulldoguinho. Pode ser também. Pode ser da Isso mesma... é outro absurdo, gente. Pode ser da mesma... Pode ser que ela fala que aumenta, porque tem pessoas que acreditam piamente que a gordura bucal daqui, da bola de bichar, ela desce e vira o bulldoguinho. Tem gente que acredita piamente nisso. Podemos falar sobre isso. Ela migra de plano. De plano, ela passa lá do profundo para o superficial. E de distância. A gente pode falar sobre isso qualquer hora. Mas aí pode ser que fosse isso também, né? Pode ser. Aí ela falou que com o tempo a bola de bichar aumentava. E aí eu questionei, eu falei, mas da onde surgiu isso? Porque toda a literatura que eu tive, que eu entrei em contato, que eu li, que eu pesquisei, fala o oposto disso. Sabe qual que foi a resposta dela? Eu tenho experiência clínica de não sei quantos anos, eu sei o que eu tô falando. Isso é resposta para vocês? Isso é resposta de uma pessoa que se diz professor? Para mim, não. Daí o argumento para aí, né? É outra tipo de coisa paro. Que não adianta, não tem porquê. Eu me irrito, mas eu paro. Tem mais uma falácia aqui, que é muito boa essa, porque ela acontece também, e hoje talvez seja uma das mais comuns, né? A falácia do espantalho. Atacar ou refutar uma pessoa sem um argumento válido ou razoável. Sabe aquela história que a gente vê hoje? Agora eu vou voltar para a política, faz algum sentido. Não foi política, não vou comentar. Não importa a sua vertente, não critico em ponto nenhum, mas às vezes você fala para um político, por exemplo, o Bolsonaro, você fala, e sobre essa questão que aconteceu com isso? A resposta é, e o PT, e o Lula? Não tem argumento, não tem resposta. Morre ali o assunto, morre ali a discussão. É mais ou menos isso, é uma falácia de espantalho. Você ataca a pessoa, fala, não, e o outro lá? O outro fez também. Eu coloquei essa aqui em especial por conta desta não, botão errado, é esse aqui. Dessa daqui, olha. A gente fez uma live quanto tempo atrás? 2 semanas atrás? 2 semanas atrás. Que a gente colocou várias críticas a respeito de formas como que são ensinadas no YouTube, né? Que tipo de ensino pode ter aberto no YouTube, que tipo de ensino deve ser fechado. Daí eu ganhei uma homenagem de 1h30, né? Nós ganhamos uma homenagem de 1h30, rebatendo o argumento que eu tinha, que a gente tinha colocado, que foi o principal, né? Que a gente colocou o tema principal. Que foi assim, é que você é recalcado e você não vende curso, por isso que você está falando isso. Foi essa a resposta que a gente teve. E assim, a pessoa estava errada porque ela já está infringindo, não é nem errada com base na nossa opinião, na nossa vista, porque ela está infringindo um código o código de ética do nosso conselho, a 196. Então, se a pessoa está infringindo uma legislação, não tem nada a ver só com a minha opinião. É a base do que de fato deve ser seguido. E aí a pessoa, como não tem como se justificar, ela diz que o comentário, isso aconteceu porque nós somos medíocres, recalcados, e porque você não vendia curso. Eu não vendia curso. Não vendia curso e por isso você estava atacando, porque ela era muito boa. Porque ela estava vendendo milhares de cursos. O fato é que todas essas falácias que a gente comentou, todas essas informações falsas, nem sempre acontece, de fato, porque a pessoa está agindo de má fé. Eu vou pegar, por exemplo, a questão do laser.
esse assunto do laser com toxina é alguma coisa que roda e roda e roda há tantos anos, e tantos profissionais que afirmam sobre isso, que meio que passou a ser uma verdade, apesar de não ser mais questionado, apesar de não ter mais argumento, não ter mais conversa. Né? Então, assim, a pessoa que está replicando a informação, ela está agindo de má fé? Não. Provavelmente ela realmente acredita porque faz sentido. Lembra que eu coloquei no exemplo lá da agulha de Lebel? Que existem fatos de verdade que misturado com invenções, misturado com mentiras. Então, existia de fato. Lá na agulha de Lebel, era que existia a agulha de Lebel e que ele trabalhou na guerra, beleza. No laser, é a mesma coisa. O laser estimula o tecido, estimula. Ele modula a inflamação, modula. Ele melhora a condição, a energia celular para melhorar o metabolismo local, melhora. então faz sentido. Se tem uma melhora do metabolismo local, por tabela, a gente vai ter um efeito uma reversão da toxina. Né? Na verdade, a gente encaixaria em várias falácias, né? Mas o que eu falo é assim, gente, olha, a língua portuguesa, ela é rica em detalhes e palavras que te situam especificamente sobre o que você está querendo dizer. Então, assim, me incomoda muito as pessoas afirmarem coisas que estão sendo sugestionadas, porque não há confirmação. Então, para mim, ser e estar são duas coisas muito, muito diferentes na língua portuguesa e que a gente consegue definir muito bem a situação. Então, você falar, isso aqui é o que acontece... Isso é porque você tem certeza, então você é obrigado a justificar de onde você está tirando essa ideia. Agora, se você fala, olha, por base nisso não é conclusivo, mas com base nisso, que isso acontece assim, que vem para cá, interage com isso e isso eu tenho resultado, me leva a crer que isso pode acontecer. É muito diferente. É muito diferente. Isso, para mim, não é uma pessoa que ela está usando o raciocínio dela, assim como as pessoas descobrem coisas usando o raciocínio. Mas você não tem como afirmar. Se você afirma, você tem de onde tirar. É isso que me irrita. Então, o papel das mídias sociais dentro dessa questão, ela é muito intenso, porque assim, é muito fácil você lançar um vídeo no YouTube, como a gente está fazendo agora, você lançar um post no Instagram, você lançar um post no Facebook, se você ainda usa Facebook, arremessar a informação, e você consegue, pelo menos isso é possível para as contas comerciais, eu não sei se contas privadas ou individuais é possível, você corta todos os comentários que são desfavoráveis para aquilo que você está falando. Você corta a discussão, você interrompe a discussão. E isso acontece com uma frequência muito grande, até quando a gente questiona. Eu vou colocar um exemplo aqui, sem nome. Você quer ler? Sem nome, porque eu pedi sem nome, né? Porque você eu ia colocar nome porque a pessoa tem que assumir aquilo que fala. Assim... Enfim, eu vou ler com vocês. Ó, você viu que eu ampliei para poder... Você quer ler? Não, pode ler. É um farmacêutico, né, que colocou uma mensagem no Facebook. Eu recebi print dessa mensagem, que é isso daqui, eu não acessei a mensagem em si. Print do Facebook dessa aluna perguntando, isso será que é verdade? Porque eu até fiquei com medo. O que ele estava falando? Já pensou que as plaquetas dependem de estímulo de leucócitos para liberar os fatores de crescimento e que coletar de uma veia ou uma artéria não é suficiente para esse estímulo? Eu posso fazer pausa e comentários técnicos? Tá bom. É que eu acho que se você ler tudo... Eu acho que dá um contexto melhor, né? Vai entender de onde a gente rebate um a um. Pronto. E se ainda que esta reação só acontece dentro do organismo, pois ela também é temperatura dependente, e que após coletado com anticoagulantes e bloqueada a agregação plaquetária através da inativação de fator plaquetário 3 e do fator de Willebrand, elas não farão liberação de nenhum outro fator crescimento, por exemplo, pois a função principal das plaquetas é a agregação para a hemostase e uma vez bloqueada esta ação, uma vez bloqueada esta ação, nenhuma outra ação será desencadeada. Mas se tudo isso não for suficiente, que tal então pensarmos na licença especial para manipulação de material biológico que somente os centros de processamento celular podem obter pelas vigilâncias sanitárias locais. Então, você pode até não ser ilegal, uma vez que, por nossa Constituição, quando não há crime descrito, não pode haver condenação. Mas, sim, tudo que o cerca, a ação,
pode ser enquadrado em outras formas de crime. Pode até não ser ilegal, mas é imoral e antiético, e prova o raso conhecimento sobre o assunto de manipulação de material biológico de quem faz o uso de técnicas afins. Daí ele bota o nominho e daí ele bota a capivara. Técnico em análises clínicas durante 25 anos em hematologia. 15 anos de experiência em manipulação de material biológico pelo governo do estado de São Paulo. Responsável técnico pela manipulação de vacinas biológicas durante 10 anos. Só por aqui ele tem 50 anos de carreira. Soma tudo. 25 mais 15 mais 10, já tem 50 anos de carreira. Ele deve ter quanto? Uns 70 anos? Mas isso pode ser feito... Concomitante, eu tô zoando. Posso zoar? Pode. Eu tenho direito. Mas senão as pessoas podem acreditar e achar que ele está mentindo. Isso aí pode ter sido feito de forma concomitante. Mas o que ele está querendo dizer aqui, de forma geral, e tinha o resto da conversa, e que eu acho eu coloquei. E que eu acho que pesa, é que ele está falando que nós, por exemplo, não era diretamente para nós. Isso aí foi, como o Rogério falou, uma aluna que acompanha esse farmacêutico que falou isso. Só que eu me incluo nisso, porque uma vez que eu ensino os alunos, ou ensino as pessoas, ou faço esse procedimento em pacientes, uma pessoa está me chamando de imoral e antiética por estar fazendo isso, a gente precisa justificar, porque eu tento, dentro do possível, Rogério também, ser o mais correto possível. Se a gente está ensinando de forma errada, então a gente precisa mudar. Daí eu, por acaso, eu tinha o contato dele no WhatsApp, porque eu já tinha trocado informações com ele sobre outras coisas, outros temas, e daí eu mandei. Sobre esse texto, eu penso que você não considerou que as plaquetas não têm que liberar fatores de crescimento. Elas se rompem com poucos dias e os fatores são liberados por esta degradação. Ou seja, se a plaqueta rompe, não precisa liberar, concorda? Penso que seu pensamento está completamente equivocado nesse aspecto. Fora que o processamento acontece em ambiente estéril, dentro de um vácuo-container. Já a aplicação acontece em ambiente controlado, que é um consultório. São conceitos que você deixou obscuro também. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu recebi a resposta. Foi uns 3, 4 dias depois, tá? Recebi as respostas. Não está. Ou seja, não está equivocado. Não está equivocado, não. Não terá degradação ou liberação. Ela só terá fatores de crescimento específicos se forem acionados para tal. Eles não estão disponíveis dentro das plaquetas. Então, ele talvez não tenha ouvido falar de grânulos alfa, tá? Que é onde guarda um monte de fator de crescimento. Mas, enfim. Sendo assim, continua meu raciocínio correto. Ponto. Ambiente controlado não é um consultório. Eu posso até concordar em alguns aspectos nisso, pois existe uma lei para manipulação de material biológico e não existe essa licença para consultórios, conforme disse no post. A técnica não é reconhecida pela Anvisa, que solicita mais informações e estudos conforme a publicação da própria. Eu rebati de novo, né? Chato pra caramba. Rebati de novo, foi isso daqui. Agradeci o retorno, porque eu já não ia entrar na discussão, mas eu não queria saber quais fatores de crescimento específico ele se referia, porque no meu conhecimento tem o grânulo alfa dentro da plaqueta, que tem todos os fatores de crescimento, que todos esses fatores de crescimento são liberados com a degradação. Então, não tem um específico que surge, que ela fabrica, mesmo porque plaqueta não é célula, né? Plaqueta é uma organela que libera material. E outra questão que ele coloca, a Anvisa não libera terapêuticas. Ela fala que a Anvisa proibiu. A Anvisa não proíbe isso. A Anvisa não libera terapêuticas, ela libera medicamentos, produtos, não terapêuticas. Quem regulamenta isso são os conselhos profissionais, porque a gente tem uma regularização, uma regulamentação certinha disso. Não tenho nenhuma dúvida que não existe nenhuma... O grilo ali do lado é porque não obteve mais resposta. Eu não tive resposta. A continuação é grilo, porque não obteve mais resposta. Só que agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui, fechar, pronto, senão não conseguia. Enfim, eu rebati todos os argumentos. Na verdade, se a gente pegar frase por frase aqui, dá para rebater, mas o que a gente vê aqui... Até porque, peraí, mas isso é importante, as pessoas jogam tudo nas costas da Anvisa, só que a Anvisa, ela não tem como regulamentar ou autorizar o PRP, porque isso não é produto, não é fabricado, não é comercializado, você não tem como... Por exemplo, teve essa mesma, uma outra situação dessa professora, uma das que a gente comentou, ela comentou, eu espero que a empresa tal, como que é? A empresa tal chamou ela para ser embaixadora da marca. A embaixadora é um nível acima de speaker, né? Speaker, embaixador. Embaixadora de uma marca, e que ela protocolou, ela inventou, isso é o pior, mas ela inventou uma técnica de fios e que ela está esperando ansiosamente, que ela está chorando, super ansiosa, para que a Anvisa autorize a forma como ela coloca os fios.
Só que não é a Anvisa que libera isso, a Anvisa libera o fio. O fio serve para ser inserido na pele. Se você vai inserir ele de ponta cabeça, se você vai inserir ele com você de ponta cabeça, com o paciente, tanto faz. Ele está sendo inserido na pele e está cumprindo aquela função a qual ele foi designado. Se você estiver usando o fio na sua técnica para amarrar como chuquinha de cabelo, aí sim a gente pode ter algum questionamento, porque ele não foi designado para isso. Né? Aí a Anvisa não libera como uma aplicação permitida para aquele produto. Mas, assim, a forma como você altera, você não imagina, cada profissional que arrumasse um jeito de colocar o fio, teria que mandar lá para a Anvisa para permitir a autorização daquela forma. Gente, não é isso. Aí só aí você vê que as pessoas, ela tem uma informação meio perdida aí no caminho, né? Não dá para ser totalmente verdade. Então, eu vou voltar aqui só para a questão, a gente está falando das falácias, né? Vamos avaliar o que a gente vê aqui. O finzinho daqui, olha só, ele bota uma capivara mostrando que ele trata durante 25 anos com hematologia, experiência na manipulação de material biológico, blá, blá, blá. Então, ele está colocando o quê? Ele está invalidando com os outros pensamentos. Falou, ó, eu tenho conhecimento para falar isso tudo que eu estou falando. Eu trabalhei com sangue muito tempo, então eu sei o que eu estou falando. Daí a gente pega o texto, a gente fala, começa a estranhar, fala, faz sentido, realmente? Poxa, realmente faz sentido. Se eu tiro a plaqueta do sangue, ela não recebe o estímulo, ela não vai produzir ou vai liberar fator de crescimento nenhum. Realmente faz sentido. Faz sentido se você não entende a lógica do próprio PRP, por exemplo, do plasma rico em plaqueta, ou qualquer um dos derivados, que você quer que a plaqueta se destrua, você não quer que a plaqueta libere. Né? A partir do momento que você quer que a plaqueta se destrua, que ela quebre, que ela rompa depois de um tempo, ela não precisa liberar nada, ela vai liberar porque ela morreu. Morreu não, ela não está viva, né? Mas ela vai liberar porque ela foi lá. Ela se rompeu. A questão de você argumentar de material biológico, existe uma regulamentação feita. Então, como assim? E a gente tem legislação para isso, a gente pode trabalhar. Sim, não, então, está regulamentado, não tem nada errado. Então, assim, a gente encontra aqui, além de um monte de informações vagas, que passa a sensação de que está tudo certo e que foi realmente... Não, a pessoa conhece pra caramba. E também passa informação que faz algum sentido, faz alguma coerência, você acaba sendo tapeado. Então, se você não questiona vírgula a vírgula, você acaba sendo tapeado. E tem um outro ponto que eu não coloquei aqui, que nem caberia aqui, é que este mesmo farmacêutico, ele vende produtos manipulados, injetáveis. Ele tem uma fábrica, um laboratório, não é um laboratório, é uma farmácia de injetáveis. Então, é óbvio que ele vai brigar contra um material que é absurdamente barato e que qualquer profissional tem a capacidade de tirar, qualquer profissional dentro da odontologia, biomedicina, etc., pode coletar o material e aplicar e ter resultado, porque ele quer vender o que está no vidrinho, que foi manipulado. Então, aí, tem uma tendência, existe uma tendência. Mas até aí eu não entraria nisso. Por isso que eu falo, a gente tem que ser justo. Eu não acho isso. A pessoa não é só porque ele é farmácia. Aí é meio que a... Não, peraí. Não, mas aí é a falácia do A aconteceu por bem, então A... Não, eu não estou falando que uma coisa aconteceu pela outra. Deixa eu falar. Não, mas deixa eu falar. Pode ter uma informação tendenciosa. Não necessariamente. É isso que eu estou falando. Não necessariamente. Pode ser que no entendimento dele, no conhecimento dele, ele realmente acredite nisso. Não é só porque ele tem uma farmácia de manipulação que, então, estar sendo tendenciosa a informação que ele está passando. Mas é uma informação que, se ele quisesse colocar na capivara dele, ele deveria colocar do mesmo jeito que qualquer profissional que faz uma publicação de um artigo numa revista com revisão pelos pares, tem que colocar lá se ela tem o rabo amarrado com a empresa ou não. Concorda comigo? Eu concordo, mas isso não quer dizer, ele pode ter... Não, mas ele pode ter uma opinião pessoal, independente de ser um farmacêutico que tem uma empresa de manipulação ou não. Então, a gente tem que ser justo. Não é porque ele tem uma empresa que você pode afirmar que isso é óbvio porque ele favorece o que ele faz. Não pode afirmar isso. Mas eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que ele tem uma tendência, ele não é isento. Ele não é isento. Mas ele pode ter uma opinião. Ele pode ter uma opinião pessoal. Pode. Então, sim, mas existe um caso que ele não pode ser considerado uma pessoa isenta. Nenhum artigo publicado por uma pessoa que é associada à Allergan vai deixar aquela... Você tem que levar isso em consideração quando você lê um artigo. Tem, mas você não pode afirmar isso. É que nem assim, que nem você pega Maurício de Maia. Maurício de Maia é speaker da Allergan. Só por isso você desconsidera tudo que ele fala porque ele é speaker da Allergan. Não, mas é que você tem que levar também em consideração. Eu não estou falando que você está desconsiderando. Estou falando que tem que levar em consideração. Se está certo ou está errado, cabe você questionar outras coisas.
Então, tudo bem, eu concordo, mas a gente tem que ter cuidado com o que está afirmando, enfim, não é por conta disso. A gente está brigando ao vivo, Delicinha. Não, a gente está discutindo, isso não é briga. Muito bem, pessoas. Nem discutindo, a gente está argumentando. Tinha um último slide aqui que eu tinha elaborado ele para mostrar, mas eu não vou mostrar porque talvez a gente já teve muitos problemas aqui. Não, mas ele fez com muita gente, mas é porque ficou... Porque assim, olha, tem um ar engraçado... Não tá... Tem um ar engraçado, mas é assim, gente... É meio que passado engraçado. Não é uma foto. Se você quiser pôr rápido, eu me escondo. Não vou pôr, não, as pessoas... Eu me escondo e você faz. Não vou pôr, não, mas enfim. O ponto é, pessoal, quando um professor arremessar uma informação para você... Gente, quando eu falo que eu sou chata, que eu deixo ele louca, porque essas discussões acontecem, porque eu não aceito qualquer resposta, tadinho, eu tenho dó dele, juro. Eu tenho dó, desculpa, eu tenho. Tem que ter dó. Porque eu discuto argumento mesmo, eu não sofrido, aceito, não. É muito sofrido. Quando eu falo para vocês não aceitarem, eu não aceito mesmo, eu brigo até entender. Enfim, eu não vou mostrar, porque é capaz do YouTube censurar, mas o fato é que quando você tem um questionamento de um professor, pensa de onde que ele tirou essa informação, né? Essa acho que é o resumo do que a gente tem que deixar para vocês, certo? Foi uma live só de reclamação, né? Não foi reclamação, mas é para vocês identificarem que tem sentido, né? Que tem sentido a gente receber essas informações de um jeito torto, porque isso é uma forma de manipulação, né? É uma forma da gente ser convencido por uma pessoa que supostamente tem mais conhecimento do que a gente, então a gente vai aceitar. Tanto que essa apresentação aqui, essa aula aqui, ela vai fazer parte de uma série de 3, né? Mais uma série de 3, porque a gente vai falar sobre associação do Botox com bebida alcoólica, que também é baseado numa dessas, a gente vai abrir com essas falácias. E falar de ponta a ponta sobre Inclusive, isso. Inclusive, a argumentação como ocorreu, né, e as justificativas, isso vai ser uma aula bem completa, que vai ser útil, não vai ser só como essa que a gente só apresentou, a gente realmente vai discutir o caso sobre a interação disso, então vai ser muito útil. E mais um assunto também que a gente vai falar na última parte desta sequência sobre essas informações tortas e como ela chega para a gente, que o quão perigoso é usar toxina botulínica porque ela trabalha na cartilagem do nariz. Ah, você vai? Se vou. Você pode, eu faço sozinho essa. Eu faço sozinho essa com prazer. Ai, Deus do céu, eu querendo fugir das brigas. Não, mas essa daqui merece. Enfim, pessoas, era isso. Muito obrigado pela presença. Tem uma aluninha futura nossa aqui, ó, a Paula já está puxando o saco, eu acho que ela quer nota mais alta. A Cris também. A Cris também está aí, ó. Então... Não precisa assistir muitos vídeos de vocês para entender como seriam. Estou muito confiante e empolgada. Ai, que bom, Paula. Obrigada pela confiança e pela paciência de ficar escutando a gente. Ó, a Sandrinha é ex-aluna. O Ricardo está com inveja da minha barba branca. Tá enorme. Ó. Vou fazer trancinha, cara. Você vai ver, vai ficar show. Esse era o objetivo. É o objetivo. Ele vai deixar a parte daqui de cima assim, ó. E com trancinha. Daqui e a trancinha embaixo. Tá quase dando. Ele vai fazer mesmo. A Sandrinha. Cadê a Sandra? Pediu para não abandonar. Ai, Sandrinha, mas é tão cansativo. Aqui, ó. É isso. É cansativo demais. As pessoas não entendem o que eu falo, não. Vamos ver o que mais teve aqui de comentários. Olha lá, ninguém tem dó de mim, ninguém tem dó de mim. Não, mas você viu que eu não tenho, né? Eu falo mesmo. Ó, a Rita logo tá com a gente. Muito bem, pessoas, é isso tudo aí, é o que a gente queria passar para vocês. Então, semana que vem, se tudo der certo aqui, faltou, na verdade, o material para montar a aula. Hoje a gente vai falar de tecnologia 3D dentro da harmonização, sobre escaneamento facial, mas um dos exames, dos arquivos para a gente fazer a comparação foi apagado e a gente amanhã vai providenciar um novo para ter um material para a próxima aula, tá certo? Por isso que a gente mudou. Então, se você entrar no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, que funciona muito bem. Você vai ver as próximas lives, que tem até metade de setembro programado, as polêmicas também. E é isso aí. Ó, bom senso sempre é bom. Na troca de ideias. Parabéns, RR. É o Ed. Muito bem, pessoas, era isso. Vou deixar achar o videozinho de terminar aqui o negócio. Quer dar tchau para eles? Assim. Tá aqui, ó. Não, isso aqui ainda. Ó, eu vou fechar com o que eu uso bastante aqui, ó. Que eu uso bastante, que eu gosto muito aqui.
É isso aqui, ó. Não dá para discutir na internet, Rogerinho. Por mais brilhante que seja a sua ideia, a outra pessoa pode rebater com a figurinha do Vampeta pelado, que é um argumento muito mais forte. Exatamente. Não dá para discutir. Que é exatamente o que acontece, né? Gente, eu acho sensacional. Aí no dia que ele pegou isso, que ele assistiu isso, ele me mandou um Vampeta pelado. Eu fiz uma figurinha de Vampeta pelado para passar para ela. Ela ganhou um Vampeta pelado. Para não ter discussão, porque o Vampeta pelado é o zap no qualquer argumento mandava um Vampeta pelado durante um tempo. Então funcionou. É isso aí. Tchau, tchau.